Meninos, na aula de hoje a gente vai ver como tema básico o assunto de matrizes. E vocês vão perceber que esse assunto ele está intimamente relacionado ao assunto de listas, né, que a gente viu anteriormente. Na verdade, vocês vão perceber que as matrizes elas são o caso geral das listas, certo? E quem sabe listas vai facilmente aprender matrizes. Quem não sabe vai ter que correr atrás das listas e também de saber de matrizes, certo? Então, vamos lá. As matrizes, elas necessitam de mais de um índice para identificar um elemento no conjunto. A gente viu lá que as listas, elas precisavam somente de um índice, né? Para poder identificar cada elemento no conjunto. E aí eu tinha a posição 0, 1, 2, 3 da lista. E cada elemento da lista, ele tinha uma ordem, né? Lá, como se fosse uma fila, né? Aí aqui existe também uma ordem, né, em que as posições, os elementos, desculpe, são arranjados, mas essa ordem, para eu saber, para identificar o elemento dentro da matriz, eu vou precisar de mais de um índice. E aí os índices, na verdade, eles podem ser, vão depender, né, de como essa matriz está ordenada. A quantidade de índices vai depender de como essa matriz está ordenada. Então, as matrizes, né, elas necessitam de mais de um... Pronto, tá aqui. As matrizes necessitam de mais de um índice para identificação de um elemento no conjunto, certo? Nas variáveis bidimensionais, o primeiro índice representa a linha, o segundo é a coluna. Então, aqui a gente já tem uma intuição de que as matrizes em Python e normalmente na maioria das linguagens de programação, elas são parecidas com o conceito de matrizes que a gente vê em matemática, né? Que a gente vê linhas e colunas. E realmente o conceito é parecido. Aí todas aquelas operações que a gente tinha lá de determinante, soma de matrizes, multiplicação de matrizes, a gente pode criar programas para implementar aqui em Python usando essa estrutura, né? Que é a estrutura matriz que a gente vai conhecer hoje. Então, a matriz é equivalente a um vetor. Quando eu falo vetor aqui, é a mesma coisa que a lista, né? Porque eu evitei introduzir esse conceito lá, eu evitei introduzir o conceito de listas, de vetor quando eu estava falando de listas, para não ficar muito confuso. Mas em diversas linguagens de programação, as listas também são chamadas de vetores, certo? Então, toda vez que eu chamar, que vocês virem o nome vetor, aí vocês já entendem que são listas. Então, ela é equivalente a um vetor, mas permite o uso de várias dimensões acessadas através de índices, né? Então, aqui tem um exemplo de lista. Essa aqui é lista não, matriz, né? Essa aqui é a matriz escaninho. Escaninho, ele é um móvel antigo que era utilizado para guardar correspondências de professores ou de pessoas em um departamento geral, certo? Aí tinha justamente as caixinhas e aqui você colocava os papéis, os documentos de cada pessoa. Só que aí com o tempo, né, com o advento dos e-mails, aí os escaninhos eles foram esquecidos, né? Aí isso não existe mais. Mas aí, tanto escaninho como também quando aquele jogo que a gente faz, né, de batalha naval, a gente também precisa saber identificar cada caixinha lá da batalha naval com 2 elementos, né? No caso é a linha e a coluna também. Aí aqui eu estou colocando o exemplo de escaninho, certo? Ele equivalente a um vetor, mas permite o uso de várias dimensões acessadas através de índices. Então aqui eu tenho 2 dimensões, ó. Tem uma dimensão que vai representar a linha que eu estou querendo acessar e outra dimensão que vai representar a coluna. Então, se eu quero acessar um elemento particular, por exemplo, o elemento do 118... Não, peraí. 118, então, vai ser linha 1, coluna 1. Se eu quiser acessar o elemento 1120, então, vai ser linha 1 e coluna 2. Aí, veja aqui, ó, se eu quiser, todas essas variáveis, como lá em listas, todos esses valores aqui vão se chamar escaninho, né? Essa quantidade total de valores aqui vai se chamar escaninho. Sendo que, para eu poder acessar um valor específico, eu vou ter que dizer qual é a linha dele e a coluna entre colchetes.
como a gente fazia lá em lista, né, a gente identificava somente um valor. Aqui, como a gente tem várias dimensões, a gente vai identificar mais de um valor. Nesse caso específico do escaninho, como tem duas dimensões, então a gente vai identificar dois valores. Então, escaninho 1, 2 vai ser o elemento 1120, porque está na linha 1, coluna 2. E é assim que a gente identifica, né, entre colchetes, cada elemento individual da matriz. Aí, um exemplo, né? Outro exemplo motivacional, sempre baseado na questão das notas, né? Que a gente já vem desenvolvendo desde o primeiro dia de aula. Então, assumindo que um aluno é avaliado com 5 notas, seria necessário um vetor de 5 posições para guardar a nota de um aluno. Então, suponha que eu tenho um aluno, certo? E aqui são as notas do aluno. Então, para eu saber, ele está numa universidade que tem 5 etapas, certo? Então, na etapa 0, aí ele tirou 10, na etapa 1, ele tirou 7, na etapa 2 ele tirou 9, na etapa 3, 5.5, na etapa 4, 6. Então, aí aqui eu estou representando as notas de um aluno nas 5 etapas de uma disciplina. Só que a gente sabe, né, que uma disciplina, ela não tem somente uma turma, né, que está uma disciplina, ela não tem somente um aluno, ela tem vários. Aí como é que a gente vai identificar, como é que a gente vai usar uma estrutura que guarde as notas de vários alunos em várias etapas? Então, aí vem justamente o conceito de matriz, né? Então, no entanto, assumimos que uma turma tem 3 alunos, né? Que isso aí, a gente sabe que uma turma tem muito mais que isso, mas assumindo que tem 3, a gente vendo a lógica de como é que funciona para depois aumentar o programa para ficar com 50 alunos, por exemplo, fica muito fácil, é bem mais fácil, parecido. Seria necessário uma matriz bidimensional para guardar as notas de todos os alunos de uma turma bidimensional, porque tem justamente a dimensão das linhas e a dimensão das colunas. Aí, como é que seria esse armazenamento? Então, veja que a matriz em Python, ela é vista como um conjunto de listas. Então, aqui ó, tem a lista 1, que vai ser a linha 1, a lista 2, lista 0 vai ser a primeira linha, né? A lista 1 vai ser a segunda linha. E linha 2, né, vai ser a terceira linha. Então, esse conjunto aqui também é ordenado, aqui é visto como um conjunto de listas que vai justamente formar a matriz. Aí, como ele é um conjunto, aí veja, abre colchete e fecha colchete, que vai determinar justamente o conjunto. Aí, além disso, cada elemento desse conjunto será uma lista, certo? Aí tá aqui, ó, um elemento do conjunto, outro elemento do conjunto e outro elemento do conjunto. Só que cada elemento desse conjunto, ele tem outro conjunto de elementos, né? É uma coisa recursiva, né? Uma coisa está dentro da outra. Aí, então, aqui a gente tem, ó, por exemplo, para o primeiro elemento do conjunto, 5.0, 4.5, 7.0, 5.2, 6.1. E este elemento aqui, ele está representando justamente a linha 0, né? O aluno 0. Aí, o conjunto, né, ele é representado, como eu disse a vocês, entre colchetes, e cada elemento é separado, né, mas dentro do conjunto aí já tem aqui outro conjunto de elementos, né. Pronto. Aí a gente define as matrizes justamente dessa forma, né, como um conjunto de listas. Então, se eu quiser aqui, aquele conjunto que eu defini anteriormente, nesse conjunto de listas, essa matriz, acessar o elemento 0, 1, aí, ó, linha 0, coluna 1, aí vai dar o 4,5. Aí, isso aqui, esses comandos eu estou executando justamente naquela linha inicial, naquela janela inicial do while, né? Antes de escrever os programas, né? Faz new file. E aí, então, eu seleciono lá, turma 01 vai dar 4,5. Se eu selecionar a turma 24, vai dar 9,3. Então, linha 2, coluna 4, vai dar 9,3. Aí aqui, justamente, turma 01 vai representar a segunda nota, certo? A segunda nota do primeiro aluno, que vai ser o 4,5. Aí a segunda, assim, como a gente tá, como a ordem começa sempre em 0, né? Aí fica sempre 1 a menos. Aqui é a segunda nota do primeiro aluno. E turma 24 vai representar justamente a quinta nota do terceiro aluno, né? A quinta nota do terceiro aluno. Pronto.
Aí, um exemplo, então. Se eu quero calcular, para a gente ilustrar melhor esse conceito de matrizes, eu quero calcular a média a partir de um conjunto de notas. Como é que eu vou fazer? Então, eu defino aqui a minha turma, certo? Que vai ser para 3 alunos, né? As notas de 3 alunos, como eu falei anteriormente. E aí, eu quero calcular a média de todos esses elementos, né? Eu quero somar todos esses valores, com todos esses valores, com todos esses valores, e gerar a média. Então, já que a gente quer fazer a média aritmética de todos esses elementos aqui, então a gente vai ter que ter uma variável que vai ser o acumulador. Lembra da história do acumulador? Então, aí essa variável soma é aquela mesma história que a gente viu lá ainda em estrutura de repetição, certo? Então, essa variável soma, ela vai guardar todos os valores da variável. Todos os valores da soma, né, do conjunto aí. Então, soma, ó, inicialmente é 0, aí tem aqui o valor 0. E aí, então, vai acontecer o quê? Veja que tem aqui, ó, um for dentro de outro for. Todo mundo lembra o que é o for, né? O for, ele é uma estrutura de repetição que vai permitir com que você repita um trecho de código várias vezes, um número definido de vezes. Então, aqui, o for, o i aqui, a variável vai me dizer se eu estou acessando a primeira vez, a segunda vez, ou a terceira vez, né? A vez 0, 1 ou 2. E aqui o range, ele vai me retornar um conjunto de elementos, né? Que começa em 0, já que está omitido aqui o início, ele começa em 0 e termina em 2, né? O 3 não conta. Então, esse for in range, ele vai retornar os elementos 0, 1 e 2, certo? O i vai ter esses valores aqui. Vai ter o valor 0 a primeira vez, depois vai ter o valor 1, depois vai ter o valor 2. Então, inicialmente, o i vai ter o valor 0. E aí, dentro desse for aqui, do i, veja que está indentado, né? Então, esse outro for, ele está dentro do for externo. Esse outro for, que é o for do j, ele está dentro do for externo, que é o for do i. Então, veja, aí, quando ele chega aqui nessa linha de baixo, o que vai acontecer? Ele vai inicializar o outro for, que é o for do j, só que dessa vez ele começa em 0, né? Porque o 0 está omitido e vai terminar em 4, né? Não em 5. Então, ó, o j, ele também vai inicializar com 0. Certo? Então, eu tenho o i 0 e o j 0. A soma vai ser igual ao que era, que inicialmente é 0, né? 0 aqui. Mais turma i, j. O i, qual é o valor de i? 0. Qual é o valor de j? 0. Então, i e o j. Então, turma 0, 0. Quem é a turma 0, 0? O elemento 0, esse aqui, certo? O elemento 0 da lista, né? Vai ser turma linha 0, coluna 0. Linha 0, essa daqui. E qual é a coluna 0 da linha 0? É o 5. Então, ele vem e retorna a turma ij nesse ponto vai ser 5. Então, soma igual ao que era 0 mais o 5. Pronto. Aí, pronto. Então, o que vai acontecer agora? Ele achou, ó, esse for aqui só tinha um comando dentro dele, que é esse soma. Então, depois desse comando ser executado, então ele vai voltar para cá ou para cá. Ele volta para essa parte interna, certo? Porque esse j aqui, eu tenho que fazer ele 5 vezes, e eu só fiz uma vez. Então, agora, o j vai passar, era 0, vai passar a ser 2, vai passar a ser 1. Então, o j agora não é mais 0, o j agora é 1. Pronto. Aí, ele vem e executa o comando interno de novo. Soma é igual ao que era, que é isso aqui, né? Mais turma ij. Quem é o i e o j? Aí vai ser o 0, o i continua 0, né? Porque eu não passei aqui para cima. E o j fica sendo 1. Então, é o elemento 0, 1. Então, linha 0, que é essa daqui, coluna 1. Então, não é mais a coluna 0, é a coluna 1. Então, agora é 4,5. Aí, ele vai somar 4,5. Pronto. Aí, ele vai fazer a mesma coisa agora para... Aí, o j, aí pronto, ele não foi executado 5 vezes ainda. Então, o j agora não é mais 1, é 2. Aí, ele vem, passa para o 2 e aí ele vai executar o próximo comando, que o i continua com 0. Ele vai consumir, né, o próximo valor da primeira lista, né, que continua, que é 7, né? Aí ele assume, né, o próximo e assim vai. Depois 7, 5.2, 6.1.
certo? Aí pronto, quando chegar em 6.1, aí o que vai ser feito? Aí significa que o J agora vai ser 4, quando chegar em 6.1, né? Porque ficou 0, 1, 2, 3, 4. Aí pronto. Aí então, quando ele chegar nesse ponto, aí eu já executei 5 vezes esse for interno. Então, ele vai agora para o for externo, ó, que o I vai passar a ser, era 0, né? Ele vai passar a ser 1. Então, o I agora é 1. E aí, nesse ponto, aí ele encontra o for J de novo aqui. Ele faz tudo de novo. Ele vai fazer mais 5 vezes. Só que aí agora ele está usando o quê? Soma é igual que era, que é isso tudo aqui, né? Mas, aí o I agora é 1, ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai começar, agora o I agora é 1, então isso aqui, tudinho aqui, é o I1, certo? Aí ele agora vai fazer de novo o for J0. Aí o for volta a ser 0 de novo. Aí eu estou procurando agora o elemento 1, 0. Aí o elemento 1 é isso aqui, e a posição 0 vai ser 2.1. Aí ele soma mais 2.1. Aí, ó, vocês veem pela lógica aqui do jeito que tá. Aí, pronto. O I vai ser 1, ele faz 0, 1, 2, 3, 4, depois volta de novo. Aí ele vai desse jeito fazendo, ó. Repetindo 0, 1, 2, 3, 4, até o I virar 2, né? Porque, ó, o I ele vai até 3. Aí o 3 não é incluso, ele vira 2. Aí quando virar 2, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 de novo. Até ele chegar no elemento, no caso 2, 4, que é aqui a matriz, a lista 0, a lista 1, a lista 2, né? Lista 2, elemento 4, que é o 9.3. E aí ele percorreu todo o vetor, certo? Então veja que, e fez a soma de todos os elementos aqui, né? Somou tudo aqui pela forma, né? Pela questão de usar o acumulador, né? Que é justamente esse aqui é o valor anterior sempre, de soma, e aí ele vai atualizando para o valor atual, é por isso que ele vai acumulando tudo. Aí pronto, quando ele terminar, quando ele fizer isso, então ele percorreu, ó, todos os elementos do vetor. Percorreu todos os elementos, aí nesse ponto aqui, ele já vai ter a soma total desses elementos. E aí então, ele vai fazer média, é igual a essa soma dividido por 15. Ele calcula a média aritmética, né? De todos esses, já a soma já está pronta, ele divide por 15, que é o total de elementos, né? Que aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5, então no final tem 15. E aí na saída ele mostra na tela. Veja que este recurso de utilizar um for dentro do for, ele é muito importante aqui para o estágio atual em que a gente está, né, usando matrizes. Isso aqui vai ser usado tanto para entrada, quanto para processamento, quanto para saída. Porque, ó, aqui eu tô, nesse ponto aqui eu tô, já tem dados que são pré-definidos na minha matriz, né? Eu estou processando os dados, mas aí eu estou acessando eles individualmente. Eu vou precisar acessar esses dados agora no processamento, a gente vai ver outros exemplos que também eu vou poder acessá-los na entrada e outros que eu vou poder acessá-los também na saída. E aí, sempre que a gente for fazer isso, né, acessar cada posição individual do vetor, da matriz, desculpe, a gente vai sempre utilizar um for dentro de um for, para percorrer todos os elementos dessa matriz. E aí vai ser um for dentro de outro, a gente chama for encadeado, certo? E aí, então, a quantidade de for, né, que tiver um dentro do outro vai corresponder à quantidade de índices que a minha matriz tiver, né? Quantidade de dimensões da matriz. Então, se a matriz tiver 3 dimensões, vão ser 3 for. Se a matriz tiver 2 dimensões, vão ser 2 for, certo? Se a matriz tiver só uma dimensão, não. A matriz é uma lista, né? Então, ó, esse conceito aqui de um for dentro do for, que a gente vai utilizar, ele sempre, toda vez que a gente for processar dados, que a gente for usar, fazer um programa usando matriz, a gente vai utilizar aqui, certo? Então, mas aí, como eu disse a vocês, aqui a gente já tem, ó, a matriz pronta, certo?
Aqui a gente já tem a matriz ponto. E se eu quiser que o usuário me informe essas notas, né? É muito mais natural a gente pedir para o usuário informar as notas do que a gente ficar declarando aí um conjunto de listas, né, dentro de call sheets. É como é que a gente vai fazer com que isso ocorra, né? A gente receba os dados direto do usuário. Aí a gente vai usar sempre esse trechinho de código aqui, uma coisa desse tipo. A gente vai ter que declarar primeiro. Como é que é a lógica disso? A gente vai ter uma variável turma, certo? Que ela é vazia, não tem nada inicialmente. E aí essa variável turma, ela vai ter um conjunto de linhas, que vão ser justamente as listas que vão corresponder às notas de cada aluno. Então, aqui eu tenho turma, aí aqui eu tenho as notas do aluno 0, aqui eu tenho as notas do aluno 1 e as notas do aluno 2. Aí, como é que vai acontecer? Eu vou declarar inicialmente turma como sendo uma lista vazia. E aí, eu preparo essa linha, certo? Aloco as posições de memória da linha, né, usando o append, que a gente viu anteriormente. O append serve para quê? Já estou imaginando vocês, né? Um olhando para a cara do outro, não sabendo para que serve o append. O append, ele serve para separar uma posição de memória e colocar dentro da lista, certo? A posição de memória, ela vai ter o tamanho do elemento que eu estou querendo colocar dentro da lista, que pode ser qualquer um dos tipos primitivos, inteiro, real, lógico ou caractere. Então, eu faço o quê? Eu preparo as posições de memória, crio a minha lista, e aí quando essa lista estiver pronta, eu adiciono ela à turma. Aí faço a mesma coisa da próxima vez. Preparo as posições de memória individuais, os valores, crio a minha lista, e quando essa lista estiver pronta, eu insiro esses elementos dentro da minha turma. Preparo as notas do aluno 2 e faço a mesma coisa, né, com as notas do próximo aluno. Então, inicialmente, eu vou inicializar a minha variável vazia, que vai ser a turma que vai conter o conjunto de listas. E aí, como são 3 alunos, aí eu vou ter um for externo, que ele vai até 3, né, 0, 1 e 2. E aí eu vou, então, criar a minha linha vazia. Quando eu crio essa linha, aí a linha também vai ser vazia, certo? Aí eu tenho que inicializar ela como uma lista vazia, e aí eu vou adicionando cada elemento, né, que eu ler do teclado a essa minha linha. Ó. Então, eu vou adicionar notas na linha. Ó. Então, linha.append, né, eu estou alocando cada posição de memória do tamanho do quê? Do elemento que eu estou lendo. Eval, input, digite a nota 00. Aí aqui, 00, veja que o porcentagem I, eles estão repetidos porque representam o formato de caractere, o formato de inteiro, desculpe, que vai ser impresso na tela. Vai ser o 00, 01, 02. E aqui não é formato de caractere, aqui são as variáveis, certo? I e J, que estão dentro do for, a variável I e a variável J. Mas aí, coincidentemente, o Python, ele, para poder passar a informação, né, o programa passar a informação do que é que escreva no formato de inteiro e bota porcentagem I e porcentagem I. E aqui, no caso, são as variáveis, né, do for externo e do for interno, certo? Então, ele vai escrever lá, digite a nota 00, depois digite a nota 01, e assim vai. Então, ele vai inserindo as 5 notas. Quando ele inserir essas 5 notas, aí então a minha lista está preparada. Então, o primeiro quadradinho aqui está preparado. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai, ó, terminou aqui o for 5 vezes, aí ele vem, aí acha a turma, aí turma.append linha. Ele pega a linha todinha e bota dentro da estrutura turma, certo? Aí ele volta para cá, para o for externo. Tá vendo que turma está dentro do for externo? Aí ele volta para o for externo, ele vai preparar agora a segunda linha, né? Então, ele cria outra linha vazia, adiciona os mesmos elementos na linha usando append, certo? Ele pega o dado a partir do eval input e depois, usando append, ele aloca o tamanho de memória desse dado e insere na linha. Aí, depois disso, aí ele vai inserir outra linha dentro de turma. E aí, pronto, ele faz a terceira vez, ele faz o mesmo processo, prepara a linha e insere a linha dentro de turma. Aí, quando ele fizer isso, ele já tem as 3 linhas, né? Cada linha correspondendo a um aluno. E aí, então, aí ele já fez as 3 vezes o for externo também, aí ele vem para fora e aí manda imprimir os elementos da turma, certo? Então, isso aqui, esse trecho de código, é também um trecho que é sempre usado quando a gente vai utilizar a matriz. Sempre, sempre é usado.
Se for de 2 dimensões, então eu tenho um for dentro de outro for. Se for 3 dimensões, eu vou ter outro for externo ainda, né? Um encadeado um dentro do outro, certo? Então isso sempre vai acontecer também. Sempre que a gente for trabalhar com matriz, a gente vai ter que usar o append, e dessa vez a gente não pode escapar, né? Lá em listas, a gente poderia utilizar a multiplicação de listas para poder alocar as posições de memória inicialmente, né, em cada programa, e depois já ir trabalhando direto no processamento e mostrando na saída. Aqui, a gente não tem como escapar do append. A gente tem que, para poder preparar a linha e adicionar a linha dentro da matriz, a gente tem que usar o append de toda forma. Então, utilizando aquele nosso programa anterior que calculava a média de todas as notas de uma turma, né? Então, eu só estou pegando esse trecho de código que a gente estudou, né, no slide anterior, e estou adicionando ao programa cujo objetivo era calcular a média de todas as notas da turma, certo? Então, eu estou adicionando aquele mesmo trecho de código, e aí, ó, soma é igual a 0, e aí eu estou, no caso, percorrendo, né, toda a minha matriz, né, nas 3 linhas e 5 colunas, soma é igual que era mais a turma IJ. Então, estou acumulando, né, somando todos os elementos da minha matriz. Quando eu termino, então eu calculo a média, aí mostro essa média que foi calculada e depois mando imprimir turma. Veja que aqui, como lá em listas, eu também posso imprimir todos os elementos da matriz direto, não tem problema nenhum. Python entende que eu posso imprimir, no caso, uma matriz, ele já entende que ele imprime a matriz toda, né? Em outra linguagem de programação, a gente teria que usar um for dentro de um for para processar cada elemento individual e realizar a impressão, né? Fazer print, turma e j. Aqui não. Se eu fizer só print e turma, ele já entende e faz todos, e já faz a impressão de todos os elementos pertencentes à turma. Ok. Mas e se eu quiser deixar o meu programa mais incrementado ainda? E não amarrar, né, o número de alunos e o número de notas. Se eu quiser, por exemplo, que seja na SCG, na nossa realidade, né, que a gente tem 3, cada aluno tem 3 notas e cada turma tem em torno de 40 alunos. Como é que a gente vai fazer? Então, aí eu já posso criar uma variável N alunos e uma variável N notas para se adequar mais rapidamente à realidade de cada turma, né? Aí como é que que modificações eu vou fazer no meu programa para que eu possa deixar o número de alunos e o número de notas dependente também do que o usuário informar. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez, turma é igual a conjunto vazio, né? Sequência vazia. E a N alunos é igual a eval input, digite o número de alunos. Aí eu estou pedindo ao usuário justamente o número de alunos para eu poder saber, né? E já colocar dentro da minha matriz. Repetir quantas linhas eu vou precisar onde cada linha vai representar as notas de um aluno, né? Depois, eu vou pedir justamente N notas, que vai ser a quantidade de notas, né, que eu vou requisitar para cada aluno. Então, notas é igual a eval input, digite o número de notas. Certo, aí como é que eu vou alterar agora os outros trechos de códigos para que o número de alunos e o número de notas, eles sejam, para que eu possa fazer, né, de acordo com o que o usuário pedir. Então, aqui, ó, for in range, eu tinha quantos alunos? 3. Agora eu não tenho mais 3 alunos, eu tenho N alunos, certo? Então, aqui eu coloco N alunos. Aí, crio minha linha vazia, já preparei a turma, né, vazia, crio a minha linha vazia, e aí J no intervalo, né, range intervalo, até N notas, que é o que o usuário informou, N notas. Aí, digamos que ele tem formado 3, né? Aqui tem o quê? 5, né, notas. Aí, digamos que ele tem formado agora 3. Aí, ele vai fazer isso 3 vezes. Vai adicionar cada elemento do conjunto que ele recebeu do teclado lá, alocar a posição de memória e colocar dentro de linha. Colocou os 3 elementos, então, depois ele vai fazer o quê? Turma.append, linha, né? Aí, ele vai fazer isso, no caso aqui, agora, 40 vezes, né? Porque são 40 alunos. Ele faz sozinho. Veja que esse trecho de código já vai fazer 40 vezes se for informado N alunos igual a 40. Eu não preciso, veja como é expressivo, né? Esse trecho de código. Eu não preciso lá fazer isso 40 vezes, porque o for já vai fazer 40 vezes para mim. É só o usuário informar N alunos igual a 40.
Aí no processamento vai ser feita a mesma coisa. Então, aqui for in range eram 3 alunos, aí vai substituir por n alunos. For j in range eram 5 notas, vão ser agora n notas, o usuário vai informar, e aí eu calculo essa soma, né, acumulativa. E aí quando eu terminar, média vai ser igual a soma dividido por. Aí, lá era 15 que tinha, né, porque era 3 alunos e 5 notas, então era 15 posições. Aqui eu não sei, vai depender do número de alunos e do número de notas. Então, eu vou fazer n alunos vezes n notas, né? Para que ele calcule a média aritmética de acordo, para ficar certa, né? Depois, manda imprimir média, que é um valor só, e manda imprimir turma, que é um conjunto de valores, né? No caso, o número de elementos continua sendo 2 dimensões, mas aí o número de elementos de cada dimensão vai depender do que foi informado aqui em n alunos e n notas. Então, como eu disse anteriormente, vocês podem, para cada programinha desses que eu colocar aqui, vocês podem parar, certo? Agora, o vídeo, e tentar transcrever para o Python lá e tentar rodar, para ver ele funcionando, ok? Vocês podem testar para número de alunos igual a 1, número de notas é igual a 2, e assim vai. Que aí vocês retêm melhor o aprendizado de vocês. Então, dependendo de determinadas entradas lá, aí suponha que a saída da média, né, foi calculada, foi 5.4. E as notas das turmas, né, foram essas daqui. Ele imprime desse jeito aqui mesmo, certo? Cada elemento desse entre colchetes vai ser uma lista. E aí, então, as 3 listas vão formar justamente o conjunto de listas que é a matriz. Aí, outra coisa, o comando for também pode iterar sobre valores de uma lista. Então, veja só. Isso é uma coisa que eu falo, né, desde a primeira vez que eu apresentei o for lá na loja de repetição, mas aí eu estou revisando aqui, certo? Digamos que a turma ela é um conjunto de listas, né? Como eu disse a vocês, uma sequência de listas. Essa aqui é a primeira lista, essa aqui é a segunda lista, essa aqui é a terceira lista. Então, o for, dependendo da forma como você usa ele, implementa, aí ele vai entender esse conjunto como uma forma diferente. Ele pode entender, né, o elemento que está sendo acessado lá como um elemento individual de uma lista. Ele pode ser entendido como uma lista completa ou ele pode ser entendido como conjunto. Aí a gente vai utilizar, né, essa forma de acesso como usando o print, por exemplo, né? Aí supomos aqui dessa primeira vez, como ver como conjunto. Ó, esse último exemplo aqui tem print turma. Ele está entendendo que turma é o conjunto inteirinho. Ele faz print turma, então ele imprime isso aqui tudinho de uma vez. Vai aparecer. Então, eu imprimo o conjunto inteiro. Se eu quero imprimir ele como, quero acessar, né, ele como uma lista, né, o nível de detalhe dele é uma lista, então, aí eu vou utilizar a turma. Turma é formada por quê? Por um conjunto de listas. Então, ó, para nota em turma, para notas em turma. Aí, quando eu digo notas, notas em turma, eu estou dizendo que notas é um elemento de turma, mas turma é formada por quê? Turma é formada por um conjunto de listas. Então, toda vida que eu fizer notas em turma, eu vou estar pegando um elemento de turma que vai ser uma lista, vai ser as notas. Então, vai ser primeiro essas notas aqui. Depois, o for vai pegar outro elemento de turma. Então, depois vai ser essas notas aqui. E, por último, vai ser essas notas aqui, certo? Aí, ele vai imprimir isso aqui, ó, na tela, ó. Aí vai imprimir o primeiro elemento de turma, que vai ser esse aqui, depois vai imprimir o segundo elemento de turma, que vai ser esse. E aí, por último, ele imprime o terceiro elemento de turma, que vai ser esse aqui, certo? Se eu estiver querendo acessar, no caso, o elemento individual, então, veja, esse primeiro for aqui vai acessar a lista, né, porque são 3 listas. Ele está acessando o i aqui, a lista. Estou decidindo se eu estou querendo acessar a primeira lista, a segunda ou a terceira. É o que o i dentro do for aqui está selecionando. E o segundo for, já que o i já selecionou a lista, ele vai acessar a posição da lista. Então, quando eu faço print ij, eu estou escolhendo qual é a lista, por exemplo, essa primeira aqui, e aí depois escolhendo a posição individual, que é o for, né, que está fazendo. O j que está fazendo, que, por exemplo, é o 7.0. Então, aqui eu estou escolhendo a linha, e aí a coluna dentro da linha, né? Aí ele vai imprimir alguma coisa do tipo assim, porque eu estou acessando os elementos individuais, certo? Que é diferente do que a gente viu anteriormente. Ou então eu vejo ele como um conjunto inteiro, né? Aí se eu vi ele como um conjunto inteiro, então eu vou imprimir já o conjunto
sem nenhuma separação, né, de nada. Vai imprimir a matriz inteira lá e ele vai entender como um único elemento, certo? Então, isso pode acontecer. A gente pode acessar a matriz dessas três formas, né, dependendo do nível de detalhe que você está querendo e que é interessante para a questão que você está querendo resolver. Aí outra coisa também é que é possível misturar tipos em uma matriz, assim como a gente pode criar listas de diversos tipos. Aí a gente também pode, né, já que uma matriz ela é formada por listas, a gente pode criar uma matriz que seja de diversos tipos também, né? Já que uma matriz ela é um conjunto de listas, né? Então, para ilustrar esse exemplo, a gente tem aqui um programa que armazena os nomes e dados de 10 pessoas em uma matriz e imprime o nome da pessoa mais nova. Então, ó, se eu quero, nessa minha matriz, guardar os nomes e as idades das pessoas, então eu vou declarar aqui matriz é igual a elemento vazio. Aí vou preencher minha matriz. Veja, são 10 pessoas, então eu vou colher essas informações de 10 pessoas. Eu vou fazer 10 vezes o quê? Aí eu vou preparar a minha linha, cada linha corresponde ao nome e depois a idade da pessoa. Então, eu preparo a minha linha, aí eu faço linha.append. Vou preparar a primeira informação que vai entrar dentro da minha linha, certo? Digite o nome da pessoa, aí 0, porque o i, ó, a primeira vez, né, vai de 0 a 9, né? Já que não tem informação aqui, ele vai até 10 e o 10 não entra, então vai de 0 a 9. Então, ó, linha.append, digite o nome da pessoa 0, certo? Aí, então, da primeira vez, ele selecionou já um elemento, João, né, e usando o append, ele já inseriu dentro da linha 0. Aqui, linha 0, João. Aí depois, então, ele vai preparar o segundo elemento dessa lista, que vai ser justamente a idade de João, porque são os nomes e as idades de 10 pessoas, né? Então, linha.append, aí é uma idade, né? Então, eu não vou usar o input direto, usei input aqui sem o eval, porque eu estava tratando de um caractere, né? Aqui não. É um número, é um tipo numérico, então eu vou usar o eval. Input, digita a idade de... Aí, ó, porcentagem S, que é justamente o formato de caractere. Então, digite a idade de João, que foi o que eu acabei de ler, ó. No formato de caractere, o quê? Linha 0. Quem é linha 0? É justamente esse elemento que eu acabei de receber. Porque linha, ele tem a posição 0 e a posição 1. Aí, se eu já recebi aqui a posição 0, que foi esse primeiro comando, aqui eu já estou acessando linha 0, que é o nome que eu acabei de colher, que a primeira vez vai ser João, depois vai ser Maria, Jesus e assim vai, certo? Então, linha 0. Então, é dessa forma aqui. E aí, depois, então, eu preparei os dois elementos da minha linha, então eu vou acionar a minha linha matriz, matriz.append linha. Veja que aqui eu não precisei usar um for dentro do for, apesar de ser uma matriz, ó, 10 linhas por 2 colunas. Por quê? Porque eu já repeti o append 2 vezes, ó. Então, uma vez dentro de cada for, dentro de cada passada aqui, cada pessoa, eu já estou inserindo aqui o nome da pessoa e a idade dela. Aí, isso aqui é como se fosse um for de 0 a 2 já, automaticamente. Eu estou repetindo 2 vezes, né? Sendo que uma vez eu estou colhendo o nome da pessoa, outra vez eu estou colhendo a idade. Aí, depois que eu preparei a linha, eu já adiciono a minha linha matriz, certo? Aí, eu já recebi esses dados todinhos aqui nessa primeira etapa. Aí, o que vai ser feito agora? Eu vou procurar que ele imprimiu o nome da pessoa mais nova, né? Pessoa mais nova. Então, eu vou procurar saber a pessoa mais nova que tem a menor idade. Eu vou procurar saber quem tem a menor idade. Quando eu achar a menor idade, eu vou corresponder o nome dela. Aqui, só olhando, a gente já sabe que quem tem a menor idade aqui é 5. E quem corresponde a 5 é João. Então, a gente vai arranjar um jeito o trecho de código fazer justamente isso, né? Recuperar a idade mais nova e depois, quando eu achar a linha onde tem a idade mais nova, eu mando imprimir o nome correspondente àquela linha, né? Aí, para poder achar o nome da pessoa mais nova, para poder achar a idade menor, né? Eu tenho que ter uma variável que vai guardar esse nome. Vou chamar ela, essa idade, né? Eu vou chamar ela de menor. E vou sugerir, né? E vou já chutar que a idade menor é a primeira. Poderia não ser, nesse caso é, né? Mas poderia não ser. Eu tenho que dar um chute, vou chutar que seja sempre a primeira. Quem é a primeira? Ó, linha 0. Que vai ser justamente o primeiro elemento, coluna 1. Nunca é coluna 0, porque coluna 0 é sempre
os nomes das pessoas. Coluna 1 é a idade. Então, ó, matriz 01, aí aqui é a idade da primeira pessoa. É a primeira pessoa, coluna 1, que é justamente a coluna das idades, certo? Então, o menor estou supondo que é o primeiro. Agora eu vou provar, né? Agora eu vou verificar se realmente o menor é o primeiro ou não. Aí, além disso, eu tenho que guardar, eu tenho que ter uma variável que vai guardar a posição onde eu achei o menor elemento. No caso, vai guardar a linha onde eu achei o menor elemento, certo? Porque aí depois, quando eu achar, quando eu percorrer o meu vetor todinho e souber qual é a linha que tem o menor elemento, eu vou escrever o nome correspondente. É por isso que eu preciso de posição. Posição, ela vai guardar a linha onde eu achei a menor idade, certo? Então, eu vou percorrer agora para as 10 pessoas onde a idade é menor. Então, já que eu só vou utilizar a coluna das idades, então eu só preciso de um for de 0 a 9, né? Para poder sair percorrendo aqui todas essas idades e descobrir qual é a menor. Então, ó, for in range 10, então vai de 0 a 9. Aí eu vou perguntar se o menor, que a primeira vez eu disse que o menor era primeiro, ele for maior que o primeiro elemento do vetor, né, que vai de 0. O i vai de 0 a primeira vez. E depois ele vai seguindo, né, o i. Ele vai 0 a primeira vez, ele vai seguindo até 9. Então, a primeira vez é 0. Então, menor é maior do que matriz 01. Quem é matriz 01? É linha 0, coluna 1. Ó. Linha 0, coluna 1. Quem é 5? Aí eu pergunto, menor, que a primeira vez é 5, né? Menor a primeira vez é 5, que a gente já decidiu ali inicialmente. Aí, então, eu pergunto aqui na primeira vez. Menor que a primeira vez é 5. É maior que matriz 01. Que é matriz 01? É o mesmo 5, ó. Linha 0, coluna 1. Aí 5, ele é menor do que 5? Não. 5 é igual a 5. Então, o menor passa a ser... ele não é. Então, ele não entra aqui, né? Então, o menor continua sendo 5, certo? Menor. É porque justamente, ó, o menor, ele é maior. No caso, o menor é 5. E matriz 01 também é 5. Aí 5 menor que 5 falso, ele não faz. Só que aí o menor ele já tinha inicialmente justamente o valor 0,1, né? Que era o 5. Então o menor continua com o valor 5. Aí ele vem para o i agora é 1. Então ele pergunta se o menor, que é 5, ele é maior do que matriz i 1, 1. Aí que é a matriz i 1, 1. Então, o menor, que é 5, ele é maior do que o 7? Não. Então, ele não entra aqui. Aí você vai ver que ele só vai entrar se for menor. Só que ele não vai ser menor em momento nenhum aqui. Ele não vai trocar a nenhum, ele vai continuar com 5. Então, o menor vai terminar nesse algoritmo aqui com 5, justamente. Agora, se ele tivesse achado o menor, por exemplo, aqui, aí nesse ponto, o menor, digamos que aqui não tivesse 5, tivesse 3, não tivesse 30, tivesse 3. Aí, nesse ponto aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, quando chegasse em 6, quando o i fosse 6, aí ele ia perguntar, o menor, que é 5, ele é maior do que o elemento corrente, que é 3, né? Que é o matriz 6, 3. Aí, 5 maior que 3. Aí, no caso, ele é maior. Aí, se achasse sendo maior, então o menor passa a ser esse elemento que foi recebido, que agora é 3. Aí, o menor não seria mais 5, passaria a ser 3, certo? Aí, ele só troca quando acha. E a posição também, aqui, né? Passaria a ser 6, né? Mas isso aqui é um caso hipotético, né? Porque no caso é 30, né? Mas vamos supor que fique 3, né? Pra gente terminar aqui nosso exemplo. Aí, então, eu quero imprimir o nome da pessoa mais nova. Eu achei a idade mais nova. Como é que eu faço para imprimir o nome correspondente? Então, eu vou fazer, vou percorrer todos os elementos do vetor. E aí, onde eu achar... Aqui primeiro, essa primeira linha aqui, eu estou percorrendo todos os elementos do vetor. Então, eu vou imprimir a informação toda, certo?
Então, aqui, ó, eu só estou pegando e imprimindo todas as linhas. Então, eu imprimo essa primeira linha, depois a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha, né? Eu estou imprimindo aqui matriz I, cada elemento da matriz. Eu imprimi todas as linhas. Quando eu imprimir, aí agora eu vou fazer justamente o nome da pessoa mais nova. Então, a pessoa mais nova é... Aí, como é o nome dela, então vai ser no formato de string. Aí vai ser o quê? Eu vou imprimir matriz, aí a posição onde achei, né? No caso 6, que eu achei aqui o Tris, que era mais novo, que era o menor. A posição é a linha, né? Essa linha aqui, que é 6. E aí na posição 0, porque agora eu quero recuperar o nome. Aí vai imprimir Lucas, certo? A pessoa mais nova é Lucas. E assim vai funcionar. Então, veja que eu estou utilizando aqui a matriz, né, de outra forma. No caso, quando ela tem tipos mesclados, né? Uma linha aqui é nome e outra linha é idade. Certo. Aí, supomos que as matrizes, só que é assim, como eu disse a vocês, quando a gente pensa que está começando a ficar fácil, vai ficar mais difícil, né? Uma matriz, ela pode ter um número qualquer de dimensões, basta usar um índice para cada dimensão. Então, ó, ainda assumindo exemplo, né? A gente viu o nosso exemplo com 2 dimensões, onde uma dimensão correspondia ao número de alunos, que era o I, e outra dimensão ao número de alunos, que era o I, e outra dimensão corresponde ao número de notas. Só que a gente sabe que num curso, né, numa faculdade, a gente só não tem uma turma, né? Número de alunos vezes notas. A gente tem, no caso, um conjunto de turmas. Então, isso aqui representaria uma turma, aí essa daqui representaria outra turma. Cada lâmina dessa aqui representaria uma turma diferente. E aí, eu estaria usando outra dimensão, que seria justamente a dimensão de turmas. Ó. Além de ter o número de alunos e o número de notas, agora eu tenho o número de turmas. Então, aqui são as notas dos alunos de uma turma, aqui são as notas de um aluno de outra turma. A turma 0 e a turma 1. Isso aí também é como ser feito, certo? Aí, como é que eu vou utilizar essa estrutura em Python? Então, vai ser a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Vai ser um conjunto de matrizes agora, né? Aí, aqui eu tinha um conjunto de listas. Aqui, por exemplo, essa primeira lâmina aqui era um conjunto de listas, né? A primeira lista, a segunda lista, a terceira lista. Agora não, eu tenho um conjunto de matrizes, porque essa lâmina anterior aqui é uma matriz, essa aqui é outra matriz. Aí, eu tenho agora um conjunto de matrizes. Aí, veja aqui, isso aqui é uma lista, né? Que são as notas do aluno 1, as notas do aluno 2 e as notas do aluno 3. Aí, isso aqui, ó, corresponde, ó, daqui desse colchete até esse colchete é uma matriz. Aí, agora eu vou fazer a minha segunda matriz, que começa aqui, aí tem as notas do primeiro aluno, as notas do segundo aluno, as notas do terceiro, e termina aqui. Então, veja que esse conjunto aqui, exterior, ele tem 2 elementos, que são a matriz 1, né, que vai ter aqui, e o outro elemento é a matriz 2, certo? E cada matriz dessa tem um conjunto de listas, e cada lista tem um conjunto de inteiros, nesse caso, né? Inteiros não, reais, né? Que representam as notas. Aí, se eu quero acessar um elemento individual no meu conjunto de matrizes, né? Então, eu vou ter que ter agora 3 índices. Vai ser um índice para dizer que matriz eu quero acessar, se é a 0 ou se é a 1. Vai ser agora outro índice para dizer que aluno eu quero acessar dentro da minha matriz, né? Porque eu tenho agora 3 alunos. E também um terceiro que vai me dizer que nota eu quero acessar dentro da minha lista, né? Se eu quero acessar a nota da etapa 0, 1, 2, 3 ou 4. Então, vai ficando mais complicado, né? Só que a gente vai usar muito pouco essa questão de 3 dimensões numa matriz, certo? Na lista de exercício, a gente tem mais exemplos que tem somente matrizes de 2 dimensões. Aí, vamos aqui a mais um exemplo para a gente ilustrar o conceito de matrizes. Faça um programa para receber 2 matrizes 3x2 e retornar a matriz soma delas. Aqui, no caso, a matriz 3x2 é uma matriz de 2 dimensões, 3 linhas e 2 colunas, né? Então, eu vou declarar aqui tanto a matriz A, né? Porque é uma soma de 2 matrizes, então eu preciso das 2 primeiras matrizes e a resultante. Então, a matriz A vai ter os elementos da primeira matriz, matriz B vai ter os elementos da segunda matriz e matriz R vai ter os elementos da matriz resultante. Aí, então, eu vou começar, como a gente viu anteriormente, são a matriz 3x2. Então, eu vou criar 3 linhas, certo? 3 vezes eu vou criar uma linha. Então, a primeira vez eu criei a linha vazia, inseri os elementos da minha linha, certo? 2 elementos, né, que vão ser 2 colunas.
Quando esses dois elementos estiverem prontos, né, o for foi executado 2 vezes, então eu pego na matriz A, vou adicionar a minha linha à minha matriz. Aí aqui eu estou recebendo os elementos da matriz A, né, informados pelo usuário. Aí o mesmo vai ser feito para a matriz B, certo? Então, 3 linhas, 2 colunas, inserindo os elementos. Veja aqui, tanto a matriz A quanto a matriz B, como eu estou fazendo soma de matriz, elas têm as mesmas dimensões, ó, tem o mesmo número de linhas, né, que vai até 3 aqui também, e o mesmo número de colunas. Isso vem lá de matemática, certo? A gente não tem como somar matrizes com um número de linhas e colunas diferente. Aí a matriz resultante, veja, aqui quando eu estou usando o append, tanto para a matriz A quanto para a matriz B, eu estou já alocando as posições de memória. Só que na matriz resultante, a matriz resultante é algo que eu como programador, vou ensinar o programa para ele poder fazer esse cálculo da matriz resultante, porque lá na matriz resultante vai ter os resultados das somas, né, em cada posição de cada elemento. Então, na posição 00 da matriz A, e na posição 00 da matriz B eu vou somar os elementos correspondentes e na posição 0 da matriz resultante eu vou gerar um elemento que vai ser a soma dos elementos, né, da matriz A e B. Só que aí, para poder colocar os elementos dentro da matriz resultante, eu tenho que alocar as posições de memória dele. Na matriz A e na matriz B, essa alocação foi feita usando o append. Aí na matriz resultante, eu também tenho que preparar os elementos. Aí eu tenho que ter essa linha, eu tenho que ter aqui esse trecho intermediário aqui de código, que é justamente para preparar os elementos da minha matriz, certo? Então, para aí no intervalo, vou preparar 3 linhas. É a primeira linha, estou alocando as posições de memória. Lembra de multiplicação de listas? Então, ó, 0 vezes 2. Então, eu estou criando uma linha, certo? E essa linha, ela vai ter 2 posições, onde cada posição é um 0. Criei a minha primeira linha. Pronto. Aí, quando eu crio essa linha, aí aqui nesse comando posterior, eu estou pegando essa linha e colocando dentro da matriz resultante. Então, no final, aí eu vou ter 3 linhas, né, dessa daqui. Vou ter a primeira linha, depois a segunda linha, a terceira linha, todas com posições alocadas de memória, 3 linhas e 2 colunas, onde cada posição vai ter um 0. Aí, agora, eu vou pegar esses zeros e vou substituir pela conta que eu quero, que é justamente a soma das matrizes, ó. Então, aqui é o que essa fase aqui? Isso aqui é justamente para alocar as posições de memória, usando o append como eu fiz aqui. Se eu não fizer isso, ele vai dar um erro lá no programa, certo? Vocês não podem esquecer isso. Isso aqui, toda vida que a gente cria uma matriz resultante, vocês esquecem na prova, certo? Vocês não podem esquecer disso aqui. Eu tenho que alocar as posições também a serem usadas na matriz resultante, né? Se a questão pedir uma matriz resultante. Então, depois que eu aloco as posições de memória, aí então eu vou percorrer as minhas matrizes, certo? Tanto a matriz A quanto a B, nas posições de memória correspondentes, ó. I e o J, quando aqui for I, o mesmo valor que tiver aqui vai ser o valor que tiver I aqui, o mesmo valor que tiver J aqui vai ser o valor que tiver J aqui, e os mesmos valores vão ser aqui. Aí ele vai somar as posições correspondentes que tiverem na matriz A na matriz B, vai guardar dentro da matriz resultante. Aqui ele faz a soma dos elementos da matriz. E aí, no final, ele mostra a matriz resultante, que é justamente o que eu estava querendo, né? Calcular a soma a matriz soma a partir de 2 outras matrizes de mesma dimensão. E esse trecho de código aqui, ele também pode ser substituído por este outro aqui. Veja que essa linha aqui, ó, ela é a mesma coisa, esses dois, isso aqui, é a mesma coisa que somente isso aqui, ó. Ele vai dar o mesmo resultado, ó, for j em range 2, linha.append 0, eu estou pegando primeiro, adicionando o primeiro 0, depois eu estou adicionando o segundo 0 no segundo for, certo? Então, isso aqui, esse comando aqui é uma forma mais rápida de fazer esses dois comandos aqui. E esse aqui são iguais, né, o que tem lá anteriormente. É só para vocês verem a diferença de um para outro, que é a mesma coisa. Ok, outro exemplo. Dado uma matriz 4x4, fazer um programa para ler a matriz e escrevê-la após ter multiplicado os elementos da diagonal principal por uma constante k.
Então, isso ocorre muito também na questão de multiplicação, nas questões que envolvem matrizes, que é identificar os elementos da matriz, quem é diagonal principal, quem é diagonal secundária, tem até uma questão na lista que trata sobre isso. Quem é matriz, e assim vai, né? Os elementos que tem. Então, eu quero ler essa matriz 4x4 e multiplicar cada elemento da diagonal principal por uma constante K. Primeiro, eu vou pegar a minha matriz A e vou declarar ela. Depois de declarar a minha matriz, né, com a matriz vazia, aí eu vou receber o K, que eu quero multiplicar os elementos da diagonal principal por este K. Então, eu vou receber do usuário, e aí, como é uma matriz 4x4, então, ó, 4 linhas, preparo cada linha, e aí vou preparando, vou adicionando os elementos da minha linha, né? São 4 colunas também. Aí, depois de adicionar esses 4 elementos, eu vou adicionar a minha linha à matriz. Aí, agora eu vou ter que percorrer essa matriz de novo, né? Por isso que tem o for e o for j para alterar os valores da linha e da coluna. E aí, eu vou perguntar quando o i for igual a j. Por que o i igual a j? Porque eu sei que é diagonal principal quando sempre o i é igual a j. Então, eu pergunto, se i é igual a j, matriz A e J vai ser igual ao que era vezes o K. Então, aqui, ó, é nesse if aqui que eu estou identificando a diagonal principal. Então, eu sempre tenho que ter uma condição que eu vou identificar. Por exemplo, se é diagonal principal, diagonal secundária. E se cair alguma coisa desse tipo na prova, aí eu vou informar, né, qual é a propriedade matemática que diz se é principal ou secundário, certo? E vai estar repetido na lista, né? E aí depois, então, mostro na tela a matriz que já foi modificada, né? Onde os elementos da diagonal principal são multiplicados por K. Aí, finalmente, o último exercício, dada uma tabela de 4 por 5 elementos, calcular a soma de cada linha e a soma de todos os elementos. Então, vou declarar minha matriz vazia, e aí, para aí, no intervalo de 4, que são 4 linhas, e aí eu vou criar uma linha, e para cada linha eu vou receber esses elementos, né? São 5 elementos para cada linha, e depois eu adiciono a minha linha, a minha matriz. Até aqui, tudo bem. Só que aí ele pede para calcular a soma de cada linha, e depois a soma de todos os elementos. Aí como é que eu vou fazer? A soma de todos os elementos a gente mais ou menos já fez desde o começo. A gente tinha um acumulador que foi parecido com a questão da média de todos os elementos da turma, né? Aí a soma da linha a gente vai ver como é que faz agora. Então, a soma de todos os elementos a gente vai chamar de soma total, vai inicializar com 0 porque é a soma. E aí, para acessar cada elemento da minha linha, como é que eu faço? Aí, então, eu vou ter que percorrer os elementos da minha matriz do mesmo jeito que a gente estava fazendo, né? Então, for i no intervalo de 4, que é uma matriz 4 por 5, certo? E aí, eu estou inicializando aqui soma a linha com 0, porque toda vida que ele mudar uma linha, aí ele vai zerar a linha de novo. Porque, veja, aqui, não é nesse for aqui que eu estou montando a minha linha, certo? Nesse for interno. Aqui, que são justamente os elementos da coluna, né? O i representa a linha, o for representa a coluna. Então, soma a linha igual a 0, eu estou percorrendo os elementos da coluna, né? De cada lista, né? Que está dentro da matriz. Aí, soma a linha vai ser igual ao que era, mais o elemento da matriz. Soma total vai ser igual ao que era, mais o elemento da matriz. Aí, quando eu percorrer aqui, ó, porque, digamos, eu tenho a matriz 4 por 5, né? Aí, são 4 linhas. 2, 3, 4, né? 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E são 5 colunas. 0, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí o i a primeira vez é 0. Eu estou percorrendo só os elementos dessa linha aqui. Aí o j vai 0, 1,
2, 3, 4, 5. Aí aqui eu tenho soma, ó, soma linha vai ter a soma desta linha aqui, certo? Aí soma linha vai ter a soma da linha 0 a primeira vez, linha 0. E soma total também vai ter a soma da linha 0. Na primeira vez os dois vão ter o mesmo valor, porque estão somando as mesmas coisas. Tanto soma total como soma linha 0, ele entra aqui, aí vai ter os mesmos valores. Ele manda imprimir, ó, soma da linha, aí aqui 0, né, que linha a primeira vez é 0, é porcentagem F. Aí, ó, I vai vir para cá, no formato de inteiro, que o I é esse aqui, né, que é a linha 0. Soma a linha é o que eu calculei aqui, certo? Que a primeira vez é a soma desses elementos aqui. Aí, então, quando ele imprimir isso, aí ele já fez aqui os 5 vezes, terminou esse for, imprimiu, aí ele vem para cá de novo, ó, ele vai mudar de linha. Aí, quando ele muda de linha, o I agora é 1, não é mais 0, é 1. Aí, soma a linha 0 de novo. Aí, como soma a linha 0 de novo, esses elementos anteriores aqui foram apagados. Aí, ele vai fazer, ó, soma a linha vai 0, vai começar a ser 0 de novo. Aí, ó, aí faz esse, soma com 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 esse. Mas soma total não foi zerado, porque a soma dele, soma total foi zerado fora do for externo, e eu estou nesse ponto aqui. Então, soma total tem os valores da linha anterior também, mais a linha atual, ele vai acumulando, certo? Aí ele imprime o valor da próxima linha, e aí ele volta de novo para cá, que aí agora é 2. Aí soma a linha 0 de novo, só que soma total tem esse acumulado todinho, aí soma a linha faz de novo os elementos e assim vai, certo? Aí, quando chegar no final, na linha 3, aí o soma total vai ter a soma acumulada de todos os elementos, enquanto soma a linha só vai ter a soma dos elementos da linha 3. Aí, na saída, aí pronto, na saída, quando eu imprimi o for, quando eu fiz quando eu percorri todos os elementos da minha matriz, é que eu vou imprimir a soma total. E a soma das linhas eu estava imprimindo parcialmente toda a vida quando eu mudava de linha, né? Então, a soma total é porcentagem F, soma total. Certo? Eita, eu achava que era a última, mas tem mais uma. Escreva um programa para transpor a matriz A, N por N. Suponha que M e N são no máximo 100. Então, ó, o que é a matriz transposta? É aquela onde o número de onde o I e o J de 1 da matriz A vai passar a ser o J e o I da matriz B. Então, ele vai trocar a linha com coluna. Aí, por exemplo, se a matriz A ela for 3 por 2, a matriz B tem que ser 2 por 3, certo? Tem que ser o contrário, porque a linha vai mudar com a coluna, ele vai trocar tudo, certo? Aí é isso que vai acontecer. Então, a transposta, né? Calcular a transposta. Aí, se vocês tiverem ainda com alguma dúvida sobre como é que funciona a transposta, aí vocês param o vídeo, aí vão na internet e vão procurar o conceito de matriz transposta, certo? Mas, basicamente, é isso. A linha de um é a coluna de outro, certo? Aí, por exemplo, como eu disse a vocês, se for a matriz 4 por 5, a matriz A, aí a matriz transposta vai ser a matriz 5 por 4, né? Porque ele vai trocar a linha com coluna. Aí, suponha que M e N são no máximo 100. Se M e N são no máximo 100, aí eu vou ter que ter, certo? Vou receber o valor de N, vou garantir a leitura deles para eles estarem dentro do intervalo de 100. Então, ó, enquanto não aconteceu o quê? Ele não estiver no intervalo de 0 e 100, né? Não for no máximo 100, continue lendo. Ele vai continuar lendo enquanto não estiver no intervalo. Quando estiver no intervalo, entre 0 e 100, aí ele sai, certo? Aí é assim que eu garanto que M e N são no máximo 100. Aí faço a mesma coisa com N, recebo o valor de N, aí enquanto não estiver no intervalo, né? De 0 a 100, aí ele leia. Quando estiver no intervalo, ele sai. E aí eu vou agora, porque M e N são as dimensões das duas matrizes. A matriz A vai ter dimensão M por N, né? E M e N são no máximo 100. E a matriz B vai ter a dimensão, o contrário, N por N, né? Aqui vai ser A vai ser M por N e B vai ser N por N. Então, agora eu vou ler os elementos da matriz A. Eu preparo, então, a matriz M, M linhas e N colunas. Preparo a minha linha, recebo os elementos da minha linha. E aí, a seguir, quando eu preparar a minha linha, eu adiciono a minha linha matriz A. Aí, eu vou fazer isso, né? M de Maria, né? Vezes. A matriz B, ela é a transposta, ela é o resultado. Então, eu não vou receber do usuário essa matriz
B, né? Se eu vou receber a matriz A B já vai ser a transposta de A, então eu tenho que alocar as posições de memória de B, certo? Então, é por isso que eu estou fazendo o contrário, ó. Para ir no intervalo até N, que N é o número de linhas de A, que era o número de colunas, o número de linhas de B, desculpe, que era o número de colunas de A, certo? Aí eu estou aqui justamente alocando as posições de memória de cada linha, ó. São M colunas, né? E N linhas. E aí, então, matriz B pontapé de linha, depois que eu aloquei essas posições de memória, né? M linhas com 0. M colunas, desculpe, com 0. Certo. Aí aqui eu aloquei as posições de memória, né, da matriz B para que eu possa agora preencher os elementos equivalentes em A, sendo que trocando a linha com a coluna, ó. Então, vou fazer o quê? Vou preencher a matriz B. Aí, qual é a dimensão de B? N de Natal, né, que são N linhas por M colunas. Então, a matriz B IJ vai ser igual a matriz AJI. Estou trocando, certo? Onde era IJ vira JI. Aí ele faz essa troca e aí inicializa os elementos de B. E aí depois você faz imprimir a matriz A e a matriz B na tela. Pronto. Aí esses slides, tanto esses como vários outros que a gente viu aí anteriormente, eu não lembro se eu falei, mas foram usados, né, a partir dos slides dessas duas professoras aqui, Valéria Times e Vanessa Braganhão, certo? Então, o que vocês têm para fazer agora? Vocês têm para fazer agora é a lista 2, exercícios fáceis, médios e difíceis, né? Começando pelos fáceis. Lista 2 não, desculpe, lista 3. Referentes a matrizes. E esclarecer dúvidas, né? Comigo com os monitores. Obrigada pela atenção, até mais. E estudem, né? Que estamos numa etapa decisiva, que já é a terceira etapa, precisamos correr atrás do prejuízo, né? Estudem, meninos. Boa sorte.